Olá, meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também traz alguns outros assuntos que sejam interessantes relacionados ao tema. Antes de começar o tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com todo mundo que vocês acharem que gostem do tema. E nos sigam também nas nossas redes sociais, que tá passando aí embaixo. E que lá a gente sempre posta novidades também, tá bom? Queria pedir desculpa que a gente ficou um tempo sem gravar. É porque eu me mudei de casa, foi uma confusão aqui. Agora que a gente tá começando a se organizar de novo. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Não é sobre um crime de repercussão, tá? Mas é sobre histórias de terror, talvez. Se encaixaria nisso, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim. No último vídeo, no penúltimo, não me lembro, eu falei do edifício Joelma, vai estar aqui em cima para vocês verem. E teve o caso das 13 almas do edifício Joelma, que foram 13 pessoas que durante o incêndio no edifício Joelma tentaram fugir pelo elevador, mas não foi uma boa ideia, porque fugir pelo elevador nunca é uma boa ideia diante de um incêndio. E eles pegaram e morreram queimados dentro desse elevador. E o elevador, obviamente, chegou a derreter. A parte dos corpos se fundiram com parte do elevador e ficaram irreconhecíveis. Esses corpos nunca foram reclamados. Ninguém sabe quem são essas pessoas. Não foram identificadas. Essas pessoas, elas foram enterradas no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo. Foi enterrado um do lado do outro. Vocês vão ver aí nas fotos, tem um túmulo do lado do outro. Não tem nome, tem só uma plaquinha escrito As 13 Almas. E dizem, né, aí entra a parte meio sobrenatural, digamos assim, da história, né? Dizem que se ouvem choros, as pessoas que trabalham no cemitério ouvem muitos gritos e choros. E tem que jogar água nos túmulos para que essas almas se acalmem, algo assim, por eles terem morrido de incêndio, alguma coisa nesse sentido. Então eles jogam água nos túmulos para amenizar aí o sofrimento dessas pessoas. Há quem acredite, há quem não, né? Cada um acredita naquilo que achar que deve acreditar. Mas enfim, essa é a história das 13 almas do Joelma. Hoje eu vou trazer duas histórias, porque essa história é uma história curta, ela só fala mesmo desse... Algumas pessoas acreditam, inclusive, que eles façam milagres, as pessoas vão lá, colocam água no túmulo, porque acreditam que conseguiram graças e tal. Então essa parte é uma parte mais... uma história mais curta. Mas também relacionado ao edifício Joelma tem a história do crime do Poço. O crime do Poço ocorreu em 1948. Há uma discussão se foi no mesmo local onde se construiu o edifício Joelma, se foi num local muito próximo, tá? Mas a maioria das fontes dizem que é realmente no mesmo local onde foi construído o edifício Joelma. O crime do Poço ocorreu em 1948, um químico, né, jovem chamado Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, ele era químico, ele era professor da USP, e ele afirmava ser o único sobrevivente de um acidente de carro que tinha acontecido com sua família. Ele vivia com a sua mãe, Maria Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e suas irmãs, Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19. Eles moravam todos nessa casa. Essa casa ficava no mesmo lugar ali, mais ou menos, onde foi construído o edifício Joelma, ali perto da Praça da Bandeira, naquela região ali. E ele era químico e ele alegou que tinha acontecido, falou para a família que tinha acontecido um acidente de carro, que ele tinha sido o único a sobreviver. Só que a família desconfiou, porque não teve enterro, não teve velório, não teve nada, foi tudo muito estranho, como assim morreu a família inteira e não teve nada, né? E começaram a investigar ele. Ele era professor na USP, né, na Universidade de São Paulo. E ele era químico, então ele alegou, a polícia descobriu que poucos dias antes ele havia começado a construir um poço que ele alegava que era para fazer as experiências dele, as coisas de química dele lá. Então ele começou a construir esse poço no quintal.
porque ele precisava de mais água para poder fazer as experiências dele, então ele começou a construir esse poço no quintal. Quando foram investigando as atitudes suspeitas dele, chegaram na casa dele e mandaram, os policiais investigaram a casa, não encontraram nada dentro da casa. Não se sabe se o crime aconteceu dentro da casa ou fora, porque dentro da casa não tinha nenhum restício de bala, nem de sangue, nem de nada. Mas no poço foi encontrado os corpos das 3 mulheres. Ele jogou no túmulo, no poço, e jogou a terra por cima. Segundo apurado pela perícia, ele matou primeiro a mãe, que era uma senhora de 56 anos, que provavelmente estava dormindo, porque ela foi encontrada com vestes de pijama. Depois ele matou a segunda irmã, a de 23 anos, que é a Maria Antonieta, que também estava com vestes de ficar em casa, provavelmente também estava em casa. E depois, mais tarde, no horário do almoço, ele matou a irmã Cordélia, que estava vindo almoçar. Então ele matou as duas, a mãe e a irmã mais velha primeiro, depois matou a irmã mais nova no horário do almoço, todas com tiro. No dia que encontraram esses corpos no poço, ele ficou muito agitado e pediu para ir no banheiro. A polícia permitiu que ele entrasse dentro da casa, porque a casa estava toda cercada, mas ele tinha acesso a dentro da casa. Ele entrou dentro da casa e se matou no banheiro com um tiro também. Então, no mesmo dia que encontraram os corpos. E, assim, não bastasse tanta tragédia, né? Ainda um dos bombeiros que foi responsável pela retirada dos corpos morreu de infecção cadavérica. Olha que coisa. Tipo, parece que foi uma coisa meio, né, muito sombria mesmo essa história. E esse poço fica... depois de vender esse local, esse poço foi aterrado, né, que eles falam, e venderam o local e construíram casas. Acredita-se que seja uma das partes desse terreno tenha sido construído o edifício Joelma. Então, daí surge a lenda de que aquele lugar é um lugar amaldiçoado, de que aquele lugar é um lugar que tem muitos fantasmas, que tem muitas histórias de fantasmas e coisas do tipo. Mas cabe cada um acreditar ou não. É bem, bem estranha mesmo. Vou botar as fotos aí para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de história. Se vocês quiserem, eu conto mais. Tem muita história assim de terror, de coisas sobrenaturais pra gente contar, se vocês quiserem. Não deixa de ser um crime, né? É claro, porque esse, por exemplo, o crime do poço foi um crime, o do edifício Joelma também, depois se concluiu que também teve culpados, então também foi um crime. E espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva se não se inscreveu e nos acompanhe para novos vídeos. Tchau!